Pode me dar o ok, que eu vou compartilhar o slide. Já começou. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Gente, falar do CREA Júnior é algo muito simples para mim, porque eu passei, acredito que 1 ano e meio na faculdade só fazendo isso. Então, quando o pessoal falou que teria a apresentação sobre o que era o CREA Júnior, justamente porque está finalizando esse evento que é o Multiplica, eu falei, não, pode deixar que eu apresento, até porque eu tenho um total domínio para falar sobre o CREA Júnior, então não tem necessidade que outra pessoa fale. E acho que, até por eu ter participado desse programa estudantil, acho que dá um pouco até mais de brilho nessa apresentação. Então, gente, ui, como é que passa aqui, socorro? Pronto. O que é o CREA Júnior e quem somos? O CREA Júnior é um programa cujo principal propósito é fomentar a aproximação dos futuros profissionais da área tecnológica com os conselhos regionais de engenharias e agronomias e as respectivas entidades de classe. Ele foi criado em 2000 no estado de Minas Gerais e hoje, 20 anos depois, é referência também na formação de novas lideranças, capacidade de gestão e trabalho em equipe. O programa não possui fins lucrativos e é exclusivamente composto por voluntários. Sim, gente, eu falo nós porque eu sempre, quem é CREA Júnior sempre vai ser CREA Júnior, então eu ainda me coloco como parte dessa equipe. Eu tenho muito orgulho de falar sobre o CREA Júnior porque conseguíamos fazer muito evento legal, como esse que está acontecendo hoje, que é o Multiplica, e a gente conseguia tudo do zero. A gente não pagava pelos palestrantes, era tudo realmente gratuito. A única coisa que a gente cobrava, assim, de fato, era aquilo de alimento que se destinava para doação. Então, a gente nem considerava isso como uma cobrança de fato. E é um programa muito bom porque, assim, eu acredito que a universidade forma vocês para voltado mais para a parte técnica. E os programas estudantis, principalmente o CREA Júnior, fomenta muito mais as habilidades que você vai precisar desenvolver dentro da empresa. Então, é algo que acrescenta muito para a gente. E foi assim que eu aprendi muito, tanto a liderar, que eu tive que liderar a minha equipe na época, eu era representante de ES da Unifax, e posteriormente eu fui assessora de comunicação estadual. Então, foram dois desafios distintos, porque no primeiro desafio eu liderei e no segundo desafio eu fui a liderada. Então, eu me coloquei em dois setores distintos no mesmo programa. A estrutura estadual, dentro dele tem coordenador estadual adjunto, coordenador estadual de projetos, comunicação, que era o que eu fiz parte, e o estadual de desenvolvimento. A região tem os coordenadores regionais de núcleos e o coordenador regional de núcleos adjunto. E cada núcleo é formado por coordenador geral de núcleo, coordenador geral de núcleo adjunto, coordenador de projetos, coordenador de comunicação, coordenador de pessoas, representantes de EES, que no caso era o que eu fiz parte também, representantes de EES adjunto e representantes de curso. Agora vamos funcionar como é que funciona o ecossistema do CREA Júnior. Bom, temos o CONFEA, que é uma parte do CREA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e o papel da sociedade dele é justamente a fiscalização. Ele zela pelos interesses sociais e humanos de toda a sociedade e, com base nisso, regulamenta e fiscaliza o exercício profissional dos que atuam nas áreas que representa, tendo ainda como referência o respeito ao cidadão e à natureza. Além disso, determina o piso salarial, tem o código de ética e conduta, etc. Deixa eu tirar aqui uma janelinha que apareceu para ele. Pronto. Papel na sociedade. A formação. A IES é a instituição de ensino superior. São responsáveis pela formação técnica dos profissionais e devem ser cadastrados no MEC e CREA do seu respectivo estado. Temos a Caixa de Assistência, que é o Mútua, e ela tem o objetivo, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, criada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,
E o principal objetivo da mútua é oferecer aos seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais, de acordo com sua disponibilidade financeira, respeitando seu equilíbrio econômico financeiro. Ou seja, quem é associado ao mútua pode ter descontos em vários setores. Aí, quem quiser saber sobre, é só entrar no site e procurar saber mais. Tem os sindicatos e associações, que são as entidades autônomas desvinculadas do Estado, sem fins lucrativos, constituída para fins de coordenação, defesa e representação dos seus profissionais vinculados. E por que estamos aqui hoje? A missão do CREA Júnior é contribuir para a integração e formação de profissionais, conectando-os ao sistema CONFEA-CREA e Mútua, a fim de transformar o exercício ético legal das suas áreas de atuação em prol de uma melhor sociedade. Afinal, não basta ser um engenheiro, tem que ser um engenheiro humano. A visão. Em 2020, seremos um programa reconhecido pelos associados, pelo sistema CONFEA-CREA e Mútua e Mercado de Trabalho, como a plataforma de desenvolvimento de futuros profissionais da área tecnológica. E os valores: ética profissional, valorização à formação, liderança, inovação, compromisso com a sociedade e a integração. Todos esses valores, inclusive, eu peguei para mim até hoje e carrego comigo. Tanto as pessoas que passaram por mim, tanto as pessoas na qual eu liderei, tanto a pessoa que eu fui liderada também. Tenho eterna gratidão por isso e hoje em dia, na empresa, desenvolvo várias habilidades na qual eu aprendi graças ao CREA Júnior. E o que é que o CREA Júnior Bahia oferece? Bom, ele contribui para a integração e formação dos futuros profissionais, ações sociais e visitas técnicas. Como assim funciona? Bom, esse evento que vocês estão participando é uma das opções que o CREA Júnior oferece, mas também tem as ações sociais, visitas técnicas. Isso, gente, quando a pandemia ainda não estava presente, presencialmente na faculdade, a gente fazia várias ações sociais que era justamente assim. A gente começava com um evento, podia ser uma palestra, um curso, tudo gratuito, e aí a gente fomentava para desenvolver as habilidades da pessoa. Todos os alimentos que a gente pegava, a gente transformava em ações sociais, que era justamente fazendo doações. E as visitas técnicas eram visitas técnicas para a indústria ou para empresas no geral, da área de construção civil e afins. A gente organizava tudo do zero e e lá dentro da empresa mesmo fazíamos parcerias e organizávamos tudo. E com isso, muitas pessoas conseguem ter network, porque conseguem se aproximar mais da empresa e ver como ela funciona de fato. Aqui são os exemplos de visitas técnicas. Aqui também foi um evento, foi o Multiplica. Não, na verdade foi o... Ai, meu Deus, alguém me lembra aí. Aí eu teria que sair da tela, né? Ah, esqueci esse evento. Ó, não sei se vocês estão conseguindo me ver, não sei se vocês conseguem ver a setinha, mas eu tô bem aqui, ó. Foi um evento muito show em Vitória da Conquista. Aqui são as ações sociais. E como é que a gente se associa no CREA Júnior? Bom, quem pode participar? Todas as engenharias, agronomia, geografia, geologia, meteorologia, tecnólogo, urbanismo e técnico em segurança do trabalho. O único curso de urbanismo do Brasil oferecido pela UNEB na cidade de Salvador. E a profissão de técnico em segurança do trabalho foi criada por portaria no MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, diferente dos demais técnicos. Por esse motivo, esses profissionais continuam no sistema CONFEA-CREA. Vale ressaltar que o profissional pode ou não se vincular ao CREA, uma vez que seu registro obrigatório é pelo MTE. Gente, inclusive, foi por essa razão que mesmo depois de formada em engenharia, eu consegui atuar no CREA Júnior por mais uns 6 meses, mais ou menos. Porque, como eu ainda fazia técnico de segurança do trabalho, o curso, então eu consegui, por mais esse período, continuar no CREA Júnior. Então, foi... Imagine a minha felicidade, né? Porque eu não queria sair do programa. Infelizmente, quem já é formado não pode mais ficar, porque a intenção é justamente com que as pessoas das bandas participem. E aí foi isso, gente. E aí, no final da apresentação ou durante, vocês podem se associar, podem chamar o Tiago ou o Ronaldo, aí no chat mesmo, para perguntar se vocês tiverem mais algumas dúvidas e eles mandarem um link para vocês se cadastrarem. E sempre tem eventos, podem ficar atentos no Instagram, que eles sempre divulgam palestras, eventos como esse, e assim, sobre vários temas.
Alguém ficou com dúvida? Posso prosseguir para a NR12? Qualquer dúvida que surgir aqui no chat, eu vou te falando, Rafa, viu? Ah, certo, porque realmente eu não vou conseguir ler. Bom, até agora ninguém mandou nada. Se você prosseguir, fica à Ah, vontade. ótimo. Então, gente, vamos lá. Ai, meu Deus. Apareceram para vocês aí? Tá tudo preto aqui. Tá Pra mim preto? também, Rafa, Uhum. do preto. Peraí. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Rafa, às vezes é a forma que você está apresentando. Talvez você Coloca tenha que para parar a apresentar. apresentação e coloca para apresentar a tela inteira, que aí vai apresentar tanto o Isso. slide como qualquer outra coisa. Tela inteira? Peraí. É porque mudou tudo. Aqui, achei. Acho que eu consegui. Vocês estão conseguindo ver agora? Não apareceu ainda. Tá aparecendo Não? agora. Tá aparecendo agora. Peraí. Aí, apareceu. Foi? Foi. Peraí, Mas tá que mostrando a tela do Meet. Troca aí pro que você quer mostrar pra gente. a troca do Meet? É, tá aparecendo a tela do Meet. Você tá nela? Não. E agora? Eu acho que você colocou para apresentar outra coisa. Para a apresentação, e ao invés de escolher uma tela, tem uma opção de apresentar a tela inteira. Tá, peraí. Acho que eu tenho que abrir a apresentação antes, né? Abre aí para ver, antes de você parar a apresentação. Já abriu? Já. É, não tá aparecendo não. Acho que você compartilhou só a janela do Chrome. Para a apresentação de novo e vê se aparece a opção compartilhar a tela inteira. Quando você for começar uma nova apresentação, vai perguntar o que é que você quer compartilhar. Ah, tá, entendi. Vamos lá. Vai, E agora? calma. Aí, agora sim. Pronto. Pode Foi? apresentar. Foi sim. Peraí que apareceu uma janelinha aqui que não me deixa abrir o... É, aperta aqui do lado, bota o mouse em cima dessa janelinha. Aí tem um. Aí, pronto, já foi. Ai, meu Deus, é meio Tem uma difícil esse setinha negócio. aqui do lado. É que se Ai, você clica, volta para apresentação. Vai lá. Não clica, só bota o mouse em cima. Volta para o PowerPoint. ai, consegui. Ai, meu Deus. Acho que vai ser pequeno mesmo, viu? Vocês estão conseguindo ver? Então, tem um pouco de paciência. Não clica, só coloca o mouse em cima da notificação. Aí do lado tem uma setinha, tá vendo? Do lado direito, em cima. Ah, tá. Clica na setinha que ela some. Isso. Ah, Aí. entendi agora. Pronto. Ai, gente, finalmente. Vamos falar hoje sobre a NR12, que fala justamente sobre a segurança em máquinas e equipamentos. Vamos lá. O que são as normas regulamentadoras para a gente começar a entender, justamente antes de falar sobre a NR12 de fato? As normas regulamentadoras, também conhecidas como NR, regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho no Brasil. Elas são importantes, pois asseguram a conservação da saúde, segurança e integridade de cada funcionário da empresa. Eu vou falar rápido sobre algumas coisas e tem muita coisa aqui, basicamente tudo eu tirei da norma. Então eu vou ler e vou simplesmente explicar por cima para vocês poderem entender direitinho. Os princípios gerais da NR12 fala o seguinte: esta norma regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas,
princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas regulamentadoras. Mas então, o que são máquinas e equipamentos? É um equipamento destinado a transformar uma forma de energia em outra e a utilizar essa transformação para produzir determinado efeito. E qualquer equipamento que empregue força mecânica composto de peças interligadas com funções específicas e em que o trabalho humano é substituído pela ação do mecanismo. Eu sei que está um pouco confuso ainda, mas vocês vão conseguir entender. Eu acredito que fica um pouco até mais fácil eu falar o que é que não engloba a NR12, que aí vocês vão conseguir descartar algumas opções e quem já atua na área vai conseguir ter uma visão sobre isso. E quem ainda não atua na área, eu trouxe algumas imagens para poder facilitar. Bom, as máquinas e equipamentos isentas da NR12 são movidos ou impulsionados por força humana ou animal, ou seja, uma bicicleta, uma carroça não está incluído na NR12. As máquinas e equipamentos expostos em museus, feiras e eventos para fins históricos ou que sejam considerados como antiguidades e não sejam mais empregados com fins produtivos, desde que sejam adotadas medidas que garantam a preservação da integridade física dos visitantes e expositores. E as máquinas e equipamentos classificados como eletrodomésticos, ou seja, o liquidificador, uma batedeira, até mesmo a máquina de lavar, não estão incluídos na NR12, tá, gente? Os equipamentos estáticos, as ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis semi-estacionárias, operadas eletricamente, que atendam aos princípios construtivos estabelecidos em norma técnica tipo C, nacional, ou ausência desta em norma técnica internacional. E as máquinas certificadas pelo Inmetro, desde que atendidos todos os requisitos técnicos de construção relacionados à segurança da máquina. Agora sim, eu mostro para vocês as máquinas e equipamentos. Quem atua na área consegue perceber aí, ou já viu, alguma dessas máquinas e equipamentos na área de trabalho? Aí eu preciso que vocês falem para interagir um pouquinho. Só para eu perceber como é que está o nível aqui do pessoal. E aí, gente? Essa do meio é o quê? Eu não tô conseguindo escutar. E aí, pessoal? Tenho, Rafa, esses equipamentos na área de trabalho. Tem a betoneira. Tem um gerador aí também, né? Eu acho que eu não tô conseguindo ouvir. Alguém tá falando? Também estou desconfiado. A Flávia perguntou qual era esse equipamento do meio. E a Mariana estava falando de alguns. Eu tava falando que eu trabalho, lá no meu trabalho tem a betoneira, o gerador, a tiratriz. Gente, alguém pode desligar o microfone? Está fazendo um pouco de ruído. Temos a serra circular de bancada, esmerilhadeira, martelete. Mayara falou um também que foi a betoneira, um compressor. Não é isso? Eu não estou conseguindo ouvir vocês, não. Alguém está falando? Não, agora não tem ninguém falando, não. Então eu vou Mas a passar. Flávia perguntou qual foi esse do meio. É uma esmerilhadeira. Ó. Responsabilidades e competências. Vamos lá. Cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte e descarte das máquinas e equipamentos. E não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas ou dispositivos de segurança de máquinas e equipamentos, de maneira que possa colocar em risco a sua saúde e a integridade física de terceiros. Ou seja, o que é que ele está falando aí? Quais são as responsabilidades e o que é que os colaboradores têm como competência no seu ambiente de trabalho? Então, basicamente, tem que cumprir todas as orientações que seguem na norma, mas para isso, primeiro, ele tem que ser treinado para poder ter uma noção de como é que ele vai manusear tal equipamento. Lembrando que, gente,
esse treinamento, essa aula, é voltado mais para a segurança das máquinas e equipamentos. O manuseio, o tipo de equipamento que vai ser utilizado, aí já não compete a minha área. Aí geralmente é um engenheiro mecânico que dá essa parte do treinamento, mais específico. Comunicar seu superior imediato se uma proteção ou dispositivo de segurança foi removido, danificado ou se perdeu sua função. Essa parte do dispositivo de segurança vocês vão entender, porque eu coloquei um slide mais lá na frente. Participar dos treinamentos fornecidos pelo empregador para entender as exigências, requisitos descritos na norma, ou seja, uma pessoa não pode operar uma máquina sem antes ter sido treinada. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nessa norma, ou seja, tudo que está contido na norma, ele tem que colaborar com a empresa para que seja feito de forma efetiva. Bom, quais são os movimentos mecânicos que representam risco? O movimento de partes giratórias podem apresentar riscos e causar ferimentos graves. Setas giratórias lentas podem agarrar vestimentas e forçar um braço ou mão em uma posição perigosa. Tem 3 tipos de movimentos, que é o giratório, que são anéis, junções, engaixes, pontas, fusos e eixos horizontal e vertical. Tem o movimento alternado, que é justamente aquele movimento de vai e vem que a gente encontra justamente no martelete elétrico, por exemplo. E o retilíneo ou transversal. Esse, gente, a gente encontra mais em uma indústria, tá? Geralmente na construção civil não se vê, não. Então, é uma esteira mesmo aberta que pode arrastar ou ferir uma pessoa. Agora, vamos para os princípios gerais da NR12. São Só uma consideradas pergunta aqui. medidas de proteção... Oi? No caso, tem a NR12, ela está aplicada à construção civil, a parte aqui você mostrou um pouco de indústria, a parte mecânica e a parte de elétrica também, né? Isso. Eu vou falar um pouquinho. A parte de elétrica vocês vão ver nos dispositivos de segurança, que tem muita parte de elétrica interligada. Mas, assim, todos os setores que têm contato direto com a NR12 ou máquinas e equipamentos na empresa, não se limita só a civil, mecânica ou elétrica, não. Porque, justamente, Maiara é de ambiental, mas ela justamente pode tomar o treinamento e operar alguma máquina, se ela tiver o treinamento, se ela for capacitada para isso, entendeu? Mas não fica só limitado nessas áreas, não. Tudo Os bem, tudo bem. princípios gente, eu coloquei assim, porque eu retirei da norma, tá? E justamente são as alíneas, é 12.1.8. Esse tópico da norma traz isso. Então, sempre que você vê esses numerozinhos, significa isso. Então, são consideradas medidas de proteção a ser adotadas nessa ordem de prioridade. Primeiro, a Rafa, gente vê... Oi? deixa eu interromper só um minutinho. O Vinícius, ele perguntou se essa NR12 necessita da NR10 e se são independentes. NR10, assim, é mais voltado ao pessoal de elétrica. E a NR12 não, a NR12 é bem mais ampla. Boa, Rafa, boa noite. Boa. Que você falou que... Conseguindo ouvir? Sim. Que você falou que tem uma parte de dispositivos que complementa a NR12, correto? Sim. Esses dispositivos elétricos contemplam a norma NR10, preciso ter a NR10 para também trabalhando com esses dispositivos elétricos, ou só a NR12 já satisfaz, já deixa a pessoa como habilitada a esses equipamentos? Não necessariamente, porque você vai ver mais lá na frente que, na verdade, você não precisa da NR10 para pegar a parte que tem de elétrica no equipamento. Na verdade, são os dispositivos de segurança que são elétricos, entendeu? Mas não necessariamente a pessoa tem que ser capacitada na NR10. Porque, por exemplo, você chega no equipamento e aperta a botoeira de emergência. É um dispositivo de segurança, como eu vou falar daqui a pouco. Tem as barreiras físicas também. E essas medidas de proteção. Então, não necessariamente precisa da NR10 para integrar a NR12. Você conseguiu entender mais ou menos? Eu acho que, ao decorrer da apresentação, vocês vão conseguir entender mais, porque o início, assim, é um pouco confuso, e essa norma é muito grande. Então, assim, eu tirei todos os pontos principais que envolvem segurança para trazer aqui para vocês, tá? Vou continuar. Ok, obrigado. Pode continuar.
As medidas de proteção coletiva, que são os EPC, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Medidas administrativas ou de organização do trabalho e medidas de proteção individual, que é o EPI. Como vocês sabem, ou não sei, geralmente a gente olha a construção civil ou a indústria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça tem que colocar um EPI. Só que não é assim não, gente. Primeiro, antes de pensar no EPI, a gente tem que primeiro, no caso da NR12, pensar em uma medida de proteção coletiva, ou seja, que proteja o todo. Depois a gente vem para as medidas administrativas, que eu também vou falar o que é, e no último caso, que vem o EPI. E, na verdade, o EPI não é questão de proteger a pessoa, ela vai minimizar os danos que um possível acidente possa ocasionar. O funcionamento e utilização das proteções, EPC. Elemento especificamente utilizado para prover segurança por meio de barreira física. Para garantir a segurança contra os riscos mecânicos, a proteção de uma máquina deve atender aos seguintes requisitos: impedir ou prevenir que as mãos, braços ou qualquer parte do corpo ou vestimenta de um trabalhador entre em contato com as partes móveis perigosas e ser feito de material durável que suporte as condições de uso e estar firmemente afixada à máquina ou equipamento. Não criar em si um perigo adicional devido a problemas ou mau funcionamento, não criar ponto de esmagamento ou agarramento e assegurar que nenhum objeto entre nas partes móveis, danificando o equipamento ou se tornando um projétil, que pode ser arremessado contra uma pessoa causando ferimento. Pronto. Eu sei que está confuso, mas agora tudo vai ficar claro. Tudo isso que eu falei de um EPC é basicamente isso que está no slide a seguir. Pronto. Eu não sei se vocês já conseguiram ver, a galera aí que já está na área, ou até mesmo por foto na internet. Isso daqui, gente, é uma barreira física. E geralmente na cor amarela, porque está na norma de sinalizações. A proteção fixa é mantida em sua posição de maneira permanente ou por meio de elementos de fixação que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas específicas. Ou seja, ela não é de fácil acesso e ela não pode ser removida de fácil acesso também. Para você tirar essa barreira fixa, tem que ser por algum motivo muito importante e o equipamento ela tem que estar desenergizado e parado. Geralmente o pessoal acessa essa parte do equipamento quando vai fazer algum tipo de manutenção, uma limpeza, algum reparo. Fora isso, gente, ela nunca é mexida, justamente porque protege essas partes rotativas e tudo que eu falei agora vai fazer um pouco de sentido. Por exemplo, ela não permite criar pontos de esmagamento na pessoa, não criar em si um perigo adicional, assegurar que nenhum objeto entre nas partes móveis. Por exemplo, você vai estar manuseando uma esmerilhadeira, se não tiver a parte de proteção, ela pode justamente pegar uma peça na qual você está esmerilhando ou cortando, e essa peça entrar na parte rotativa e ela se transformar em um projétil e vir contra você. Então, justamente é para isso que serve um EPC. Temos também a proteção móvel, que pode ser aberta sem uso de ferramentas e deve estar associada a dispositivos de intertravamento, ou seja, essa parte aqui que liga um pouquinho com a parte de eletricidade, eletromecânica. Por quê? Para você poder acessar essa parte da máquina, você tem um dispositivo de intertravamento que você pode abrir, só pessoas autorizadas, lembrando, fazer os reparos que for necessário e o equipamento só vai voltar a funcionar ou vai dar início quando ela estiver literalmente fechada novamente. Vocês conseguiram entender a diferença? Ficou alguma dúvida? Perfeitamente explicado. Ótimo. Acredito que vocês já devem ter visto esse tipo de proteção. Quem aí está atuando na área, consegue se lembrar? Porque, assim, a partir do momento que a gente começa a aprender uma coisa nova, ou até mesmo a gente passa todo dia por isso, mas nunca conseguiu se atentar. Aí, a partir do momento que a gente aprende ou a gente ouve falar, a gente começa a ficar mais atento. Talvez amanhã, quem sabe, quem for aí trabalhar, vai ficar muito mais atento, né, nas máquinas e equipamentos, vai ficar atento que todas as sinalizações, essas barreiras fixas são amarelas por justamente estar na norma de sinalizações. Então, outros pontos também que eu vou falar daqui a pouco vai ficar muito lógico na cabeça de vocês.
Agora vamos lá, para ficar algo dinâmico e não muito monótono, só eu falando, eu trouxe 2 questionamentos aqui para vocês. O primeiro, o que fazer se uma proteção é danificada ou perde sua função, deixando de garantir uma segurança adequada? O que é que a gente faz quando isso acontece? Alguém pode me responder? Procurar o encarregado imediato para mostrar o problema. Sim, é uma das opções também, mas tem mais outras opções que pode ser feita. Manutenção. Manutenção também. O que mais? E aí, gente? A própria Isolar troca, área, né? se for o caso. Isolar a área em primeiro lugar. Isolamento da área para que outras pessoas não venham a se machucar com aquele equipamento danificado, chamar o seu encarregado direto, não sair do local, porque pode chegar algum desavisado, não saber que aquela máquina está sem a proteção ou danificada e acabar se acidentando, fazer a troca, o reparo, ou manutenções, ou até mesmo, se for o caso, o descarte, certo? E para isso, a importância de um checklist, que também eu vou falar daqui a pouco. E o segundo questionamento, como, por quem e em que circunstâncias pode ser removida uma proteção? A proteção que eu falo é essa proteção fixa e móvel. Eu vou pegar uma foto aqui, enquanto vocês falam, que eu tirei lá da empresa, para vocês verem como acontece na prática, tá, gente? Podem falar aí o segundo questionamento. Tem que falar sobre isso. Eu acho que é chato, mas tem a questão da burla, que muitas vezes acontece. Agora, tirando o caso da burla da norma, quando for observado que a proteção ela não está sendo suficiente, que precisa ser substituída, então o responsável por aquele setor vai proceder com essa substituição. Também, mas tem uma outra resposta que pode complementar. E aí, meu supervisor da Belove está aqui presente. Estou muito feliz que ele está vendo aí meu desempenho, todo esse esforço aí, William, valeu. Agradeço muito. Ajude aí meus colegas que estão se formando, ou que estão aí recente na área. Pode ser removido uma proteção. Eu até coloquei a resposta aqui, mas eu queria um engajamento de vocês, para não ficar tão monótono. Eu não estou conseguindo ouvir. Alguém está falando? Se não estiver falando, eu vou passar. Não, ninguém falou nada, não. Então eu vou passar, que aqui está a resposta. No segundo caso, ela deverá ser retirada pela equipe de manutenção autorizada para tal, sempre em serviços de manutenção, limpeza ou ajuste, as quais sempre devem ser tomadas medidas de segurança especiais. Então, nunca um desavisado, alguém pode ir lá simplesmente retirar uma proteção. Sempre tem que estar incluída aí nessas cláusulas, digamos assim. Agora vamos para as medidas administrativas. Alguns exemplos de medida administrativa ou organização de trabalho. Quando uma proteção coletiva ela não serve, ou ela não basta, ou não protege muito o colaborador, a gente já tem que vir para as medidas administrativas, ou até mesmo em paralelo, que são alguns exemplos. Limitação de tempo e pausas de segurança no uso de martelete, pois há risco físico de vibrações, ou seja, o colaborador não pode estar lá utilizando as 8 horas diárias de trabalho o martelete o tempo inteiro, porque isso é prejudicial à sua saúde, pode simplesmente reverter lá o fluxo sanguíneo e vibrações prejudicam nossos batimentos cardíacos também. E tem que ter todo um EPI exclusivo para a utilização desse equipamento, que é uma luva anti-vibração, tem que estar ali em média operando por 15 minutos, e aí faz uma paradinha de mais uns 10 minutos e reveza com um colaborador, ou se não tiver uma pessoa para poder revezar, ela mesma fica lá na pausa e depois retoma. Gente, isso nas indústrias, na construção civil, é bastante respeitado, ou deveria ser, né? Treinamento e capacitação dos funcionários, ou seja, a gente tem que investir
sempre na capacitação dos nossos colaboradores, porque só assim ela vai saber operar a máquina, ela vai ter uma noção de medidas de proteção, medidas de segurança, e até mesmo ficar, assim, poder falar com a pessoa se vê alguma falha, se vê algum erro, e manutenções preventivas nas máquinas e equipamentos. É uma das medidas administrativas também. E, por último, que é o que eu havia falado, o equipamento de proteção individual. Quando esses outros elementos que eu falei não forem suficientes, não bastarem, enfim, a gente vai para o EPI. E assim, gente, não é um EPI aleatório, não é um EPI qualquer. É um EPI que tem que estar no PPRA, que agora vai mudar para o PGR, ou seja, todo o setor de trabalho daquela pessoa. Por exemplo, o EPI que um colaborador da pintura não é o mesmo que o EPI que um colaborador de caldeiraria vai usar, por exemplo. Cada segmento utiliza um EPI específico, e para isso é feito um levantamento do seu setor de trabalho, análise de risco, ver quais são os riscos que ele está ali inerentes, e aí sim fazer o levantamento. Para quem não sabe, equipamento de proteção individual é qualquer meio ou dispositivo destinado a ser utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade. Inclusive, eu ficava no pé, assim, bastante de minha irmã, porque assim que ela começou na faculdade, ela começou a atuar num projeto lá, e assim, ela não utilizava EPI. E eu batia sempre isso na tecla, e ela me questionava, mas esse EPI, a máquina rotativa, se eu usar luva tal, vai sair um fio da luva e vai entrar na máquina rotativa e não vai adiantar nada o EPI. Gente, não é assim que funciona. Inclusive, a maioria dos jovens que não tem muita noção de segurança pensa da mesma forma. E é justamente esse questionamento que ela me fez que agora eu vou explicar para vocês. Não é uma luva de malha que o colaborador que está usando uma esmerilhadeira, por exemplo, vai utilizar. Porque isso, de fato, pode acontecer, o que ela falou. Pelo contrário, a gente poderia pegar uma luva de vaqueta, que é justamente uma luva mais segura, que não vai sair ali os fiapinhos e não vai entrar nas partes rotativas. Uma luva de vaqueta, uma luva de raspa, que é uma luva de couro, uma luva mais resistente. Vocês conseguiram entender a diferença? Vou passar, hein? Agora, vamos lá. Agora, as pessoas que me questionaram sobre a parte elétrica e tudo mais, vocês vão conseguir ter uma noção, que são os dispositivos de segurança. Consideram-se dispositivos de segurança os componentes que reduzem os riscos de acidentes e de outros agravos à saúde, que são comandos elétricos ou interfaces de segurança, que são dispositivos responsáveis por realizar o monitoramento que verificam a interligação, posição e funcionamento de outros dispositivos do sistema e impedem a ocorrência de falha que provoquem a perda da função de segurança. Dispositivos de intertravamento, que foi o que eu já comentei, são as chaves de segurança eletromecânicas com ação de ruptura positiva, que impede o funcionamento de elementos da máquina sob condições específicas. Sensores de segurança, dispositivos detectores de presença mecânica e não mecânica que enviam um sinal, seja sirene ou luz, quando uma pessoa ou parte do seu corpo entra na zona de perigo de uma máquina ou equipamento. Resumindo, os sensores de segurança é basicamente o seguinte: a roupa da pessoa grudou numa parte rotativa de alguma máquina ou a parte do rolamento que eu expliquei. O sensor vai detectar que tem algo de errado ali e vai vai emitir um sinal, seja um sinal sonoro ou um sinal luminoso, para a pessoa até mesmo identificar que, aconteceu isso e eu vou parar a atividade na hora. Ou outras pessoas que estiverem ao redor ver que está acontecendo ou ouvir e encerrar a atividade. E os comandos elétricos e dispositivos de intertravamento, a diferença é justamente essa. O dispositivo de intertravamento, ela simplesmente não deixa com que o equipamento acione, tenha o dispositivo de parada, sem a barreira fixa estar totalmente fechada. E os comandos elétricos, ela tem já os sensores, que justamente é a parte elétrica. Ela se parece com o intertravamento, mas no caso dos comandos elétricos, ela tem simplesmente esse sensor que vai facilitar. Os critérios de instalação dos dispositivos de segurança.
Os sistemas de segurança devem ser selecionados e instalados de modo a atender os seguintes requisitos: ter categoria de segurança conforme a apreciação de riscos previstas nas normas técnicas oficiais, estar sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, ou seja, para você instalar um dispositivo de segurança, nesse caso, você precisa ter a NR10, caso for um eletricista. Vocês agora conseguiram entender a diferença e como as NRs elas se interligam entre si? Ou seja, não é uma pessoa qualquer que tem que é capacitado na NR12 que vai instalar um dispositivo de segurança. Não, é uma pessoa que seja um eletricista que tem a NR10 também para integrar e vai fazer a instalação daquele dispositivo. Só uma dúvida. Esse profissional legalmente habilitado, ele vai ser tipo, responsável por um projeto de instalação dos dispositivos de segurança? É mais ou menos isso? Não necessariamente o responsável. Ele vai ser justamente a pessoa que vai botar a mão na massa, digamos assim. No caso, vai ter um engenheiro que vai detectar que precisa instalar aquele dispositivo, ele vai passar o serviço para a pessoa que é capacitada e a pessoa vai lá e instala. Conseguiu entender a diferença? Compreendi. Agora, esse engenheiro, ele pode ser um engenheiro eletricista com conhecimento em segurança do trabalho ou precisa ser necessariamente um engenheiro de segurança do trabalho? Não é engenheiro de segurança do trabalho, não. No caso, o engenheiro eletricista, no caso, ele tem os conhecimentos da parte da NR10 e outras NRs que são inerentes à profissão dele. E, no caso, a equipe de segurança do trabalho, isso mais fica na mão dos técnicos, não é muito função do engenheiro, não. Mas, assim, funciona basicamente assim. Nós, da equipe do SESMIT, a gente faz uma inspeção no local, detectado que a falha não está funcionando ou até mesmo não está presente no local um dispositivo de segurança, a gente faz uma inspeção, comprova com relatório, cada empresa tem um nome diferente de um relatório, e emite o relatório para o setor responsável para fazer o seguinte reparo, entendeu? Não necessariamente essa área de dispositivos, não. Pode ser qualquer setor, tá? Conseguiu entender? O passo a passo é basicamente esse. Perfeitamente claro. A equipe de segurança faz lá a inspeção, passa para a pessoa responsável faz as devidas análises. Gente, é muito complicado porque, assim, a segurança do trabalho tem que estar a par sempre de todas as normas. Então, ela tem que ter uma visão sistêmica do todo. Ou seja, às vezes é algo de elétrica, às vezes é algo mecânico que a gente tem que identificar por parte da norma e aí passar para o setor responsável. Então, tem que ter muito conhecimento de fato das normas. Possuir conformidade técnica com sistema de comando a que são integrados. Instalação de modo que dificulte a sua burla. Ou seja, para você instalar um dispositivo de segurança, não pode ser em um local assim de fácil acesso. Porque, por exemplo, você pode parar a atividade por ter detectado alguma coisa, para fazer uma manutenção, uma limpeza, aí vem uma pessoa desavisada e fala, pô, essa máquina aqui não está operando, não, vou ligar essa máquina aqui. E vai lá e aciona, entendeu? E a pessoa que está lá fazendo o seguinte reparo, vai lá e sofre acidente. Então, a instalação tem que ser em um local justamente que dificulte um pouco essa burla. Que, não vou fazer pelo certo, não, vou fazer o errado. Sempre tem gente que quer fazer assim o trabalho mais depressa e tudo mais, e acaba se acidentando. O sistema de segurança deve ser selecionado e instalado de modo a atender os seguintes requisitos. No caso, continuando. Manterem-se sob vigilância automática, ou seja, monitoramento, se indicado pela apreciação de risco, de acordo com a categoria de segurança requerida, exceto para dispositivos de segurança exclusivamente mecânicos, e paralisação dos movimentos perigosos e demais riscos quando ocorrerem falhas ou situações anormais de trabalho. Aí agora vocês vão conseguir entender que é justamente o dispositivo de parada de emergência, a famosa botoeira de emergência. Eles são dispositivos com acionadores colocados em local visível na máquina ou próximo dela.
sempre ao alcance do operador e que, quando acionados, têm a finalidade de estancar o movimento da máquina, desabilitando o seu comando. Eu vou dar um exemplo aqui, que, na verdade, vocês não têm que pegar esse exemplo para a vida de vocês, não, tá? É porque é o exemplo, assim, mais fácil que vem na minha cabeça, que eu já dei esse treinamento antes, e aí eu vou repetir. Vamos supor que um dispositivo de parada de emergência, vamos supor que a gente está lá treinando, fazendo uma corrida em uma esteira. Gente, esteira não é NR12 não, tá? Eu só quero fazer uma ponderação entre algo da nossa vivência para algo industrial. A gente está na esteira. O dispositivo de parada de emergência, ela não pode funcionar como acionador, como dispositivo acionador e nem como dispositivo de parada. Parada é diferente de parada de emergência. Quando você liga o aparelho, tem que ter um dispositivo que ligue o aparelho. E se você quiser desligar o aparelho, você tem que ter outro botão que desligue o aparelho. A parada de emergência é quando, assim, aconteceu um acidente, algo enroscou na roupa da pessoa, enfim, você quer pausar aquilo imediatamente. Então, você bota lá e aperta o botão da parada de emergência. Aí, vamos supor, você está correndo numa esteira. Para você iniciar em uma esteira, o que deve ser feito? Primeiro, eu não sei se vocês lembram, mas você precisa plugar uma chavezinha em um sistema lá elétrico. Se você não plugar essa chavinha, a esteira não funciona. Ponto 1. Ponto 2. Você clica no botão de acionamento e a esteira começa a funcionar. Aí você tá lá andando, correndo. Aí você começa a correr, coloca lá na velocidade que você tá correndo. E aí, quando você quiser parar, você clica em um outro botão de finalizar e a esteira gradualmente vai se parando até ela parar, até ela zerar. Ou seja, vai parando devagar. Pronto. Agora eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você começou a correr nessa esteira, você botou lá no nível máximo de corrida e você, do nada, sentiu mal, deu vontade de desmaiar ou não conseguiu continuar a corrida. Você está vendo que se você não parar imediatamente, você vai cair, você vai desmaiar. Aí você aciona a parada de emergência, que é um botãozinho, exatamente como está nessa foto, que tem na esteira. Você aciona a botoeira de emergência e ela simplesmente para na hora. Ela não para gradativamente, não. Ela simplesmente para de funcionar. Vocês conseguiram entender? Esse é o exemplo mais perfeito que eu posso dar para vocês conseguirem entender como é que funciona numa máquina. Então, eu nem vou ler esse texto aqui, porque eu acho que eu consegui explicar, de fato, como é que acontece essa botoeira de emergência. São dispositivos com acionadores colocados em local visível na máquina. E ainda tem esse detalhe, tem que ser visível. Por quê? Se você estivesse ali na esteira, por exemplo, correndo, você estivesse prestes a desmaiar e não tivesse um local visível, você nunca ia conseguir ou ia demorar um pouco mais para conseguir identificar aquele botão. Por isso, sempre é nesse formatinho. Ele é o botão vermelho, com as partezinhas, com a parte base amarela. Ó, Rafa, a Monique perguntou, quando a máquina vem de outro país, como ocorrem as adaptações às normas nacionais? Ou a NR12 está em consonância, desculpa, com as normas internacionais? Quando uma máquina é estrangeira, na verdade, para você funcionar, tem que ser uma máquina com o idioma do Brasil. Então, no caso, o fabricante tem que adaptar tudo para a língua brasileira. E aí sim ela pode ser usada. Conseguiu responder? Vou continuar, então. As máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência. Essa dúvida não era minha, não, mas eu ainda continuei, acabei comprando, ficando com a dúvida da moça também. Então, se for uma máquina estrangeira, ela tem que se adequar à produção brasileira, é isso? Isso mesmo. Não basta simplesmente ela ter um selo do Inmetro, como foi falado bem no início, não sei se vocês lembram. Ela tem que estar toda adequada à língua brasileira, às normas técnicas, entendeu? Brasileira. E na máquina tem que estar identificado um número de série, que é o número de rastreio, data, local, tudo tem que ter um tagzinho na máquina falando. Eu acho que tem um slide mais para frente que eu coloquei, as obrigatoriedades.
Acho que você vai conseguir entender um pouco mais lá na frente. Se caso não conseguir entender, você refaz a pergunta, que aí eu tento explicar. Porque tem mais conteúdo daqui para frente, tá bom? Voltando para os dispositivos de parada de emergência. As máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigos latentes e existentes. E os dispositivos de parada de emergência não devem ser utilizados como dispositivos de partida ou de acionamento, como foi o que eu expliquei anteriormente. Agora vamos para os dispositivos de partida, acionamento e parada. Os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instalados de modo que não se localizem em suas zonas perigosas, ou seja, esses botões, gente, não podem estar próximo das partes rotativas das máquinas, próximo de partes que você sabe que aquele local possa cortar a sua mão ou até mesmo puxar a sua mão, porque justamente como é que você vai dar partida numa máquina que está próximo desse local, então não tem muita lógica. Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. Justamente isso tem um link com a parte da burla. Porque, assim, às vezes, tem uma pessoa que está tá manuseando o equipamento e outra pessoa está ali para auxiliar no serviço. Então, elas têm que estar em contato para poder exercer aquela atividade, entendeu? Impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma acidental. Ou seja, vamos supor que temos aí uma máquina, deixa eu ver, um guindaste, por exemplo. Aí tem lá no guindaste, para você dar acionamento nela, por um botão ou por alguma marcha. Aí vamos supor que essa marcha esteja em um local na qual, quando ela sai do equipamento, ela acidentalmente pode acionar a marcha, entendeu? Então, assim, ela não pode estar nesses locais de saída da pessoa da máquina, tem que estar em um local que a pessoa não tropece ou não toque nela acidentalmente. E não acarretem riscos adicionais e, mais uma vez, dificulte-se a burla. Pronto, aqui tem um exemplo de como é que funciona os botões em um dispositivo. Amanhã, novamente, quem for aí para o trabalho, comecem a observar as máquinas e equipamentos e me digam se vocês viram esses botões. Se vocês não verem esses botões, podem acionar o SESMIT para fazer um relatório e mandar aí consertar, viu? Porque tá errado. Aí, gente, é padrão, tá? O botão de partida geralmente é na cor verde e o de parada é na cor vermelha. Agora, os procedimentos em caso de uma falha. Caso ocorra a parada, quebra ou avaria da máquina ou equipamento utilizado, as orientações de segurança são: não tocar na máquina e seus controles para resolver o problema, exceto se o procedimento estiver documentado e você for treinado para tal. Se for princípio de incêndio, acionar a brigada de incêndio ou, caso possua treinamento, desligue a chave geral e use o extintor CO2 ou PQS. Gente, essa parte aqui é muito importante, por eu, inclusive, fazer parte da brigada de emergência. E isso foram um dos tópicos que a gente aprendeu em treinamento. É muito complicado quando acontece um sinistro em uma empresa. Tem muitas pessoas que se acham que sabem alguma coisa, tentam intervir. No caso de incêndio, se você realmente tiver algum treinamento comprovado e você saiba manusear um extintor, se você vê que aquele princípio de incêndio, a brigada não consiga chegar a tempo e você não consiga sair do local, se for algo assim realmente para sua defesa ou tiver prestes a acontecer um acidente maior com alguém que está próximo, aí você pega o extintor de incêndio e pode cessar ali aquele princípio. Caso contrário, tenta se distanciar do local, nunca sair, para justamente, como eu falei anteriormente, não chegar nenhum desavisado e passar por perto. Obviamente que se for um princípio de incêndio, ninguém vai chegar perto, mas foi só um link que eu tentei fazer. Aí você aciona a brigada, fica ali próximo, espera a brigada
chegar e fazer o seu papel. Não aceitar que outros, declarando-se mais experientes, tentem resolver. Ou seja, eu domino isso, eu sei como é que funciona. Não deixa isso acontecer. Para a pessoa entrar em um procedimento de falha, ela tem que ter registrado a capacitação e a autorização para tal. E não se afaste da máquina ou equipamento até a chegada do supervisor ou equipe de manutenção. Como eu falei no início, sinalize a área e fique ali. Não saia justamente para um desavisado, uma pessoa que não tem noção do que esteja acontecendo, passa ali e justamente tente intervir e acabe se acidentando. As sinalizações de segurança. As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos, as instruções de operação e manutenção e outras informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. E a sinalização de segurança compreende a utilização de cores, símbolos, inscrições, sinais luminosos ou sonoros, entre outras formas de comunicação de mesma eficácia. Lembrando que sinalização é diferente de isolamento. Quando você vai fazer uma sinalização de segurança, geralmente é com aquelas placas pré-definidas. Tem a placa atenção, tem placa cuidado, enfim, placas visuais ou até mesmo sinais sonoros. Já o isolamento são aquelas barreiras, pode ser uma barreira física ou aquelas fitas zebradas, que você justamente sinaliza o local. Vou dar um exemplo de espaço confinado. Se você quer sinalizar que aquele lugar é um espaço confinado, você coloca uma placa visual informando que ali é um espaço confinado. Se você quer fazer o isolamento, você coloca barreiras ao redor do espaço confinado, justamente para pendurar a placa em cima da barreira. A sinalização de segurança deve ser adotada em todas as fases de utilização e vida útil das máquinas e equipamentos. E a sinalização de segurança deve ficar destacada na máquina ou equipamento, ficar em localização claramente visível e ser de fácil compreensão. Ou seja, não dá para colocar algo muito difícil, mirabolante, na qual o funcionário vai chegar e não vai saber do que se trata. Tem que ser algo que, por exemplo, um EPI. Você sabe logo que um capacete é um EPI. Então, você vai colocar na sinalização, na placa, atenção, use... aqui nesse local é obrigatório a utilização dos seguintes EPIs. Se você não quiser nem escrever embaixo capacete, luva, protetor auricular, você só colocando o seguinte EPI, a pessoa visualmente já vai identificar. Ou seja, tem que ser de fácil compreensão. Inspeção de segurança. As inspeções são vistorias que podem ou não serem planejadas verificando procedimentos, máquinas e comportamentos. Os responsáveis pela inspeção podem ser a CIPA, Segurança do Trabalho e Gerência. Não necessariamente só esses três, mas geralmente as empresas sempre optam por essas. Ocasionalmente, óbvio, a segurança do trabalho sempre fica com essa responsabilidade, porque CIPA, quem faz parte da CIPA são os colaboradores da empresa, funcionário. Funcionário sempre vai estar puxando para o lado da produção, ou seja, produção nunca vai querer saber, nunca vai querer parar, nunca não, mas assim, as empresas sempre tendem a agilizar a produção. E a gerência é a mesma coisa, mesmo sabendo que a segurança é importante, ele sempre vai focar em produtividade, em lucro e acelerar o tempo do serviço. Então, a segurança do trabalho é aquela pessoa ali que está responsável por fazer a inspeção no local e ver todos esses itens que estão sendo adequados ou não e passar para a pessoa responsável. Lembrando que cabe ao empregador elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, informando os empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos. Ou seja, ordem de serviço. Para você fazer um serviço, você não simplesmente assim, o seu encarregado ou o engenheiro responsável fala, faça aquele serviço. Não. Você tem que ter um documento que fale todo o serviço que você tem que fazer, incluindo o passo a passo, incluindo os meios de segurança. Ou seja, nunca façam um serviço de boca. Sempre tenham lá algo
falando o que você tem que fazer e sempre assinado. Sempre se protejam em relação a isso, viu, gente? E a ordem de serviço. Os serviços em máquinas e equipamentos que apresentam riscos de acidentes de trabalho devem ser precedidos de ordem de serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações: a descrição detalhada do serviço que você vai exercer, a data e o local de realização, o nome e a função dos trabalhadores envolvidos e os responsáveis pelo serviço e pela emissão da ordem de serviço, conforme os procedimentos de trabalho e segurança. Ou seja, isso, gente, até facilita para que, quando uma outra pessoa que não fez esse serviço, por exemplo, uma empresa que tem turnos, que trabalha por turnos, aí tem o turno matutino, tem o turno noturno. Aí você chega lá, a ordem de serviço, tem que estar tudo especificado. E também, se for possível, onde parou, para quem pegar o outro turno, ver qual é a descrição do serviço que está sendo executado, data e o local que foi feito o serviço, até porque se ele precisar continuar aquele serviço, ele já está a par mais ou menos de como é que está. Procedimentos de trabalho e segurança. Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança para máquinas e equipamentos específicos e padronizados, a partir da apreciação dos riscos. Ou seja, você identifica aquela atividade e sabe que aquela atividade tem risco de acidente. Então, a gente tem que padronizar. Vamos lá. Em um trabalho de solda, por exemplo, não é somente admitir o trabalhador e colocar o trabalhador para soldar. Ele tem que passar por toda uma capacitação de como ele vai exercer aquele procedimento da solda. Tem os procedimentos gerais e pode ter até algum procedimento interno da empresa. E ao início de cada turno de trabalho ou após nova preparação da máquina ou equipamento, o operador deve efetuar a inspeção rotineira das condições de operacionalidade e segurança e, se constatadas anormalidades que afetem a segurança, as atividades devem ser interrompidas com a comunicação ao superior hierárquico. O que isso quer dizer? Todo dia, pela manhã, quem vai trabalhar com determinada máquina ou equipamento, ela tem que fazer um checklist daquele equipamento. Checklist nada mais é do que uma folha contendo várias perguntas pertinentes àquele equipamento. Os cabos elétricos estão protegidos, os cabos elétricos estão em perfeitas condições, a máquina está funcionando, você está utilizando o EPI adequado para essa atividade, entre outras perguntas, gente. Tem uma infinidade, eu não vou conseguir lembrar todas de cabeça, obviamente, mas é basicamente isso. E é obrigatório, todos os dias, ser feito aquele checklist. Se aquela máquina não for utilizada, tudo bem, não precisa fazer, até porque você não vai utilizar a máquina. Mas se você for utilizar, obrigatoriamente tem que ser feito checklist. Inclusive, essa é uma dificuldade na empresa, porque muitas pessoas acabam esquecendo de realizar o checklist. E aí, quando a gente vai dar uma advertência, até mesmo verbal, algumas pessoas acham ruim. Mas assim, infelizmente ou felizmente, todo o trabalho por trás da segurança do trabalho é fundamentado em norma. Então, assim, vocês vão agora ficar com um olhar mais crítico em relação à segurança do trabalho e vão ver que o que vocês antes achavam besteira realmente está documentado em norma e tem ali por trás um fundamento técnico para que aquilo seja exercido. Vou lá fazer um checklist porque tem que fazer. Não, você tem que atestar que aquele equipamento está em boas condições para você exercer aquela atividade. E isso é importante para a sua própria segurança, porque até mesmo se o equipamento danificar na sua mão, você tem como provar que você fez o checklist. Não, eu fiz o checklist, ele estava em perfeitas condições. E aí você pode até se livrar de a empresa querer descontar de você, dizer que você quebrou o equipamento. Enfim. Manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Essa parte das manutenções é mais voltada à área aí de mecânica, né, que fazem essas manutenções. Eles têm todo um cronograma, um calendário de quando vai ser feito essas manutenções. As manutenções devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado interno da empresa com os seguintes dados: intervenções realizadas, ou seja, tudo que foi feito naquela máquina tem que ter um histórico e esse histórico tem sim que estar registrado.
Data da realização de cada intervenção, ou seja, tem que estar tudo datado. Se você mexer uma vírgula no equipamento, você tem que formalizar que aquilo foi feito. O serviço que foi realizado, se possível, bem detalhado. Peças reparadas ou substituídas, ou seja, pô, eu tirei um parafuso de tal lugar. Você tem que avisar que aquele parafuso foi tirado e o motivo. Condições de segurança do equipamento, indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina, ou seja, se aquela máquina está apta ou não para ser utilizada, e o nome do responsável pela execução das intervenções, ou seja, o engenheiro passa o serviço para o encarregado, que posteriormente passa o serviço para os mecânicos. O nome de todo mundo tem que estar formalizado. Ah, mas eu fiz porque o engenheiro mandou. Prove, então, que ele pediu para você mexer naquela máquina. Entendeu? Então, assim, se acontecer um acidente, tudo isso vai ser investigado. Então, assim, se vocês, no caso, o geral, quiserem ali tirar uma pecinha para poder danificar a máquina, ou prejudicar alguém, ou, por acaso, acidentar, tudo aquilo vai ter que estar no histórico. E se não tiver, a gente vai detectar a falha ali. Análise de riscos. A análise de riscos é uma análise sistemática e tem o objetivo de informar quais são os riscos que a máquina e equipamento oferece, qual é a categoria do risco, quais as medidas de prevenção ou proteção que existem, lembrando, barreiras físicas, barreiras móveis, ou deveriam existir para controlar o risco, e quais as possibilidades dos perigos serem eliminados e quais são as partes da máquina e equipamento que estão sujeitos a causar lesões e danos. Ou seja, a gente tem que fazer uma análise criteriosa, se possível, com pessoas que realmente estão ali colocando a mão na massa todos os dias, por ter um conhecimento, às vezes, até maior do que o da gente, por estar ali todo dia exercendo aquele serviço, e junta todo um corpo multidisciplinar para fazer um levantamento dos riscos, deixar tudo datado e tudo informado em papel, todo mundo coleta assinatura e pronto. E para finalizar, as principais causas de acidentes em uma máquina ou equipamento. Eu não trouxe imagens para esse último tópico, porque geralmente acidentes com máquinas e equipamentos são acidentes bem pesados, gente. Então, assim, tem gente que tem um pouco de aversão para ver isso e tudo mais. Então, assim, eu quis poupar. Mas vocês podem pesquisar na internet alguns acidentes com máquinas e equipamentos, justamente por negligência, justamente por não seguir a norma, tentar burlar o sistema e tentar fazer algo que na cabeça da pessoa vai adiantar o serviço, enfim. É bem pesadinho também. E outra, geralmente, a maioria dos acidentes são com as mãos. Por quê? É com a mão que as pessoas tendem a operar ou manusear tais equipamentos. Então, assim, nossas mãos, basicamente, é a chave para fazer praticamente tudo na nossa vida. Então, assim, é importante sempre seguir rigorosamente as regras de segurança para que a gente não venha se acidentar. E é bom a gente ter uma visão sistêmica sobre o assunto, porque quando a gente ver algo errado, algo que a pessoa esteja fazendo de errado, a gente pode ajudar e alertar a pessoa. Então, muitas vezes, os acidentes em canteiros de obras são causados porque os trabalhadores não se comunicam. Ou seja, alguém liga uma máquina sem saber que há um companheiro com a mão no motor, por exemplo. Tudo o que eu falei anteriormente. Isso acontece porque os trabalhadores ignoram 4 regras básicas de segurança, que são desligar a máquina e também desenergizar, cortar a energia para que a mesma não seja religada acidentalmente, sinalizar para que os demais trabalhadores saibam o que está acontecendo e comunicar os demais antes de agir. Ou seja, basicamente a apresentação toda foi fundamentada nessas 4 regras. Para quem aí prestou atenção desde o início, eu vim batendo nessa tecla o tempo inteiro. E, gente, é muito importante isso que eu acabei de falar sobre isolamento de área. As pessoas podem achar que é besteira e tudo mais, mas não é. É por esse motivo que pode causar acidente. E tem outro exemplo, gente, também que eu queria dar. Eu dei esse mesmo treinamento, não tem nem uma semana.
E teve uma aluna, no caso foi de um curso, que falou, lá na minha empresa, a pessoa responsável pede para a gente desligar o equipamento pela botoeira de emergência, por ser uma garantia a mais que aquele equipamento foi desligado. Gente, vocês percebem o erro, às vezes a falta de conhecimento, a falta de um treinamento adequado, o que pode ocasionar? Vocês lembram que eu falei na parte ali dos dispositivos de segurança, que os dispositivos de botoeira de emergência não devem ser acionados, não podem ser utilizados como meio de acionamento e partida e parada de uma máquina. Ou seja, gente, foi um comentário que ela fez achando que estava agindo corretamente, achando que o excesso de segurança que a gente talvez esteja aplicando naquela máquina esteja fazendo certo e, na verdade, a gente está fazendo errado. Então, assim, eu tentei pegar os pontos mais principais da norma. Obviamente que a norma fala sobre muita coisa, sobre escadas, sobre rampas, principalmente de sinalizações, mas, assim, eu tentei pegar as partes mais principais da norma para vocês terem uma visão melhor no ambiente de trabalho. E assim eu finalizo a apresentação. Como eu prometi, eu gostaria de mostrar só rapidinho uma imagem. Vocês conseguem ver a tela? A minha tela do WhatsApp? Sim, a gente consegue ver sim. Está na tela do meu WhatsApp, né? Deixa eu só carregar aqui. Que aí eu esperei finalizar a apresentação para vocês verem que, na prática, a NR12 é seguido na empresa. Deixa eu carregar aqui. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. A imagem, gente? Pessoal? Pronto. Aqui, gente, foi um exemplo mais perfeito que eu identifiquei na área e falei, não, vou fotografar e vou levar. Tem basicamente tudo que eu falei na apresentação em formato de uma imagem. Bora lá. Esse daqui é um compressor. É um acionador que acho que ele utiliza para acionar a sirene. As sirenes de início das atividades, finalização das atividades, ou seja, você bate o cartão, o horário que começa as atividades, aí toca a sirene. Acho que vocês já devem conhecer. Então, bora lá. Basicamente, ele está isolado com essa parte aqui preta e amarela. Tá vendo? Tanto no chão, tá pintado, quanto... eu esqueci o nome disso aqui. Tipo uma corrente. Ele tá isolado com uma corrente. Ponto 1. Ponto 2. Ele tem a barreira fixa, que é essa barreira amarela que eu trouxe numa imagem, num exemplo. Na barreira fixa, temos uma placa. Eu tirei a foto de longe, então assim, a placa não está um pouco nítida, mas lá presente, ela dá para entender o que é que ela está escrito. Eu não lembro direito, é atenção, eu não consigo ler. Mas enfim, tem uma placa. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu estou passando a lupinha em cima de um negocinho quadrado, uma plaquinha quadrada. Vocês conseguem ver? Sim. Pronto. Essa partezinha aqui foi o que eu falei anteriormente, de que as máquinas têm que ter como se fossem umas informações, como se fosse uma certidão de nascimento da máquina. Placa de identificação, né? Placa de identificação. Tem que conter algumas informações básicas, um número de rastreio, deixa eu ver mais, meu Deus. Eu até falei na apresentação, já acabei esquecendo. Tem data, tem... Tem os dados, no caso desse compressor, vai ter os dados elétricos, a tensão, potência, e os dados mecânicos também, né? Isso mesmo. Ali, mais em cima, onde eu estou com a lupinha, tem os manômetros, que inclusive eles têm que ser calibrados,
tem uma periodicidade, eu não sei qual é, porque isso geralmente fica com... Não sei como é nas empresas de vocês, mas lá é justamente pelo controle de qualidade. Então, eles têm aí a frequência aquele aparelho tem que ser calibrado e tudo mais. Então, ali é o manômetro. E aqui do lado do manômetro, ó, tem uma plaquetinha de metal que tem ali todas as informações também. Quando ela foi calibrado, e lá no controle de qualidade, eles têm o controle de quando vai ser a próxima calibração. Tem uma outra foto, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, antes de finalizar 100%, que mostra a botoeira de emergência. Só para vocês verem na prática. Espera aí, 2 segundos, tá? Ah, eu achei. Só um minutinho. Pronto. Aqui. Deixa eu mandar outra foto também, para não ficar... Para vocês entenderem. Juro que tá acabando, gente. Eu esqueci qual é o nome desse equipamento que eu fotografei. É um quadro elétrico, não é, não, professor? Não. Ai, alguém da Belove que esteja aí online me ajuda. Tava na mecânica esses dias, eu aproveitei e fotografei. Até perguntei para um mecânico lá, mas acabei esquecendo. Tava lá para fazer manutenção. É uma unidade hidráulica, Rafa? Mas eu não lembro. Aí só Joana, se ela tiver aqui para falar. Mas eu realmente não lembro que equipamento é esse. Mas enfim, só para reafirmar o que eu falei. Não é um grupo de gerador, não? Quem tá falando? Só para eu saber se é da Belove. Não, é Sidney. Ah, tá. Sidney. Sidney eu realmente não lembro. Eu acho que é um grupo gerador mesmo. Acho que você falou certo. Ou é um grupo gerador ou é uma unidade hidráulica. Não dá para ver direito. De qualquer forma, ela se enquadra na NR12 e é uma máquina equipamento. Bora lá. Olha onde eu estou passando com a lupinha. Aqui, sistema de intertravamento. Tá vendo, gente? Ela só pode ser acionada com a chave específica, que é justamente onde está aqui essa partezinha do metal. Ela tem aqui uma plaquinha, que no caso é colada, avisando do perigo e a tensão de volts que esse equipamento tem. A botoeira de emergência, tá vendo? E aqui, ó, onde tá verde é o acionador de partida e onde tá aqui vermelho é o acionador de parada. Lembrando, mais uma vez, parada não é a mesma coisa que parada de emergência. E na outra foto, justamente a barreira. Ela está aberta porque justamente estava em manutenção no momento. Então, a pessoa responsável estava presente. Mas ela está aberta, tá vendo? Mas isso daqui, para funcionar de fato, precisa estar fechada. Gente, alguém tem alguma dúvida? Espero que vocês tenham aprendido pelo menos 1% do que eu tentei passar aqui para vocês. Ou se não aprendeu, não sei se serviu para aprofundar um pouco sobre algumas coisas que vocês, de fato, já passaram, já presenciaram no ambiente de trabalho de vocês. Eu vou abrir agora para perguntas e finalizo minha apresentação. Fico muito feliz de ter, 31 pessoas aqui presentes nessa aula. Eu nem considero palestra, eu considero uma aula, porque depois de tudo que eu falei, acho que vocês devem ter aprendido muito. Inclusive estava um pouco mais cheio, né? Tinham 44 pessoas, agora nos últimos 20 minutos foi diminuindo o fluxo. Acho que foi Pessoal, por causa do antes, horário também, né? sim, e também porque tinha outra palestra no CREA agora às 10. Pessoal, antes de começar as perguntas, eu vou só avisar e mandar novamente o Forms com a lista de presença, tá bom? Aí quem não preencheu ainda, preenche e vamos seguir com as perguntas. Gente, é uma ótima oportunidade para quem está precisando aí de certificados para colocar aí na faculdade como atividade complementar. Já bota aí o nome e já vai garantir aí pelo menos umas 1 ou 2 horas.
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Me elogiar, dizer que eu fui perfeita, que aprendeu muito comigo hoje? Dizer Ah, que o pessoal tava aqui elogiando no chat, que eu sei que você não leu, mas estava aqui toda hora. Perfeito mesmo, entendemos, você foi ótima. O elogio tá que cheio bom. aqui, te garanto. Espero que meu Instagram esteja cheio de postagens, muitas marcações, dizendo que conseguiu aprender muito hoje. Rafa, parabéns, viu? Você foi muito clara em suas palavras. Amei, sabe que eu amo você apresentando. E hoje você demonstrou ainda, mais ainda, a sua capacidade profissional, viu? Parabéns mesmo, amei, ficou super claro. Muito obrigada, Mai. Saiba que é recíproco. Gente, se ninguém for falar nada, se ninguém tiver dúvida nem nada, eu vou encerrar até por conta do horário. Acredito que tem muita gente aí que já está um Eu pouquinho tenho só uma cansada. dúvida aqui. Diga, Jailton, né? Isso, eu tive comentando com um amigo meu, ele disse que em São Paulo ele teve a experiência de fazer algumas desses cursos de NR gratuitos. Aí eu queria saber qual é o melhor caminho para a pessoa fazer um curso, esses cursos mais, não tipo um mini curso, curso de NR, por exemplo, qual é o melhor caminho que você considera? Olha só, tem como fazer cursos online? Sim. Tem até muitos cursos gratuitos. Só que assim, eu não sei exatamente para qual a finalidade que ele quer um curso de NR12. Porque, por exemplo, esse curso aqui, você, por exemplo, se fosse um curso normal envolvendo a parte de segurança, ele teria, ele não teria assim, ele não estaria apto para operar uma máquina. Porque o que eu falei aqui foi só segurança. Ele estaria apto de, tipo assim, saber identificar algo na máquina, fazer um relatório de inspeção e passar para a pessoa responsável. E ter também noções de NR12, aprender, entendeu? Agora, sim, para a pessoa operar mesmo certas máquinas e equipamentos, ele tem que passar por um treinamento que geralmente quem dá é engenheiro mecânico. Pelo menos na Belov é assim que funciona. Eu não sei externamente, mas tem que ter um responsável técnico, que é o engenheiro. No caso, eu não poderia dar porque eu sou química, então, infelizmente, não tenho um total domínio para falar sobre. Mas é isso. E assim, em R12 não se limita apenas à parte da segurança. Isso daqui é o básico da NR12. A pessoa, de fato, aprende a operar uma máquina ou equipamento e ela está capacitada para tal. Perfeito, perfeito, entendi. Vou dar um último exemplo. Geralmente as pessoas tendem a mudar a lixadeira. No caso, tem uma esmerilhadeira, ele pega a partezinha rotativa, que tem de várias polegadas, de vários tamanhos. Aí o que acontece? Eles pegam, trocam o disco, removem a barreira de proteção e operam. Grande risco de acidente porque está sem a barreira de proteção. Então, assim, essas coisas, essa parte específica que o treinamento de NR12 vai ensinar, entendeu? E a pessoa que está capacitada não vai cometer esses erros. E se cometer, é justa causa, processo, porque a pessoa, teoricamente, passando por um treinamento, sabia quais eram as consequências. Claro, muito claro. Obrigado. Por nada. Gente, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, Tiago, a gente pode finalizar. Sim, sim, também acho. Até pelo horário, ninguém tem mais nenhuma dúvida. Eu vou encerrar a gravação. Isso.